even a greater joy. E eu gostaria que você me acompanhasse em And I would algumas like you leituras. to follow me in the scripture. Nós procuramos sempre nos basear na palavra de Deus. We always base ourselves in the Word of Não God. vou fazer uma longa I'm leitura, not gonna. mas na carta de Paulo a Tito, I want you to open in Titus. cada uma das cartas do apóstolo Paulo, Every letter of Apostle ele Paul, tratou deste assunto. he dealt with the subject. Em umas, Romanos e Coríntios, ele fala acerca dos ministérios, Romans, it speaks about the ministries, ele fala acerca dos dons, and it speaks about the gifts. mas para Timóteo e para Tito, ele fala But for especificamente Timothy and Titus, acerca do he ministério is na specific about the igreja. ministry in the church. E então ele diz aqui no capítulo 1 da carta que ele escreveu para Tito, Now in chapter 1 of the verso letter in 5, Titus, verses 5, ele diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. for this case I like to in Crete to establish. Irmãos, alguém encontrou? Porque eu ainda não consegui. Tito, capítulo 1. Reason I left you in Crete, that you should set in order the things that are lacking, and appoint elders in every city as I commanded you. E aqui Paulo dá algumas características que Tito deveria observar acerca daqueles que, e quando fala aqui presbítero ou bispo, é exatamente a mesma coisa. Here he gave some characteristics of the bishop, which is the elder. It has the same E aqui similarities. nos versos 6, 7, 8 e 9, So 7, ele 8, estabelece and 9. as condições mínimas. He gives the minimum qualifications for a bishop. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Blameless as a steward of God, not self-willed, not quick-tempered, not given to wine, not violent. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. No greedy, no greedy for money, but hospitable, a lover of what is good, sober-minded, just wholly self-controlled. Verso 8. Mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. 9. Retendo firme a palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Holding fast the faithful words as he has been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and convict those who contradict. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, In the first letter of Timothy, no capítulo 3, chapter 3, do verso 1 verses 1, em diante, você vai ter as características que devem ter os pastores, here you have the qualifications of pastors, e depois as 14 características que devem ter os diáconos. and then from verses 8, 14 E como hoje qualifications for vamos também deacons. estar separando aqui diáconos e Since we diaconistas, also going to be separating a deacon and a diaconesses as well. partir do verso 8, So from verses 8, 1 Timothy nós chapter 3, temos 8. aqui, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 8, e eu So vou I'm ler gonna read um verses versículo 8. de cada vez, I'll read one verse at a time. as condições essenciais para que os diáconos e diaconisas possam ser, portanto, reconhecidos. Pay attention. These are the qualifications for a deacon to be recognized. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Likewise, deacons must be reverent, not double-tongued, not given to too much wine, not greedy for money. Verso 9. Guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Holding the mystery of faith with a pure conscience. 10. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. But let these also first be tested, and let them serve as deacons, being found blameless. O verso 11, portanto, se refere às diaconisas. Now 11 is for the women that Da are deacons. mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Likewise, the women must be reverent, not slandered,
temperate, faithful in all things. Os diáconos sejam marido de uma só mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. The deacons be faithful husbands to one wife, ruling their children and their own house as well. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que é em Cristo Jesus. For those who have served well as deacons obtain for themselves a good standing and great boldness in the faith which is in Christ Jesus. Então, tanto para Timóteo, que era um jovem ainda, So for Timothy e and Tito, Titus as well, ambos muito jovens, both of them were young segundo men. a tradição da igreja, According to the traditions of the Timóteo church, foi pastor em Éfeso, Timothy was a pastor in não tinha Ephesus. 20 anos ainda. He did not even have 20 years of age when he became E apostle. o que é interessante é que quando João sai de Pátimo, When John left Patmos, the João island, foi ser pastor lá em Éfeso também. John went to be a pastor in Ephesus as Então well. Éfeso teve uma igreja muito jovem, So Ephesus was um had pastor muito jovem, a pastor who was a very e young, também o mais velho dos diáconos. and also the oldest of the apostles. Dos apóstolos. Foi uma igreja muito, muito abençoada. So it was a very blessed church. E para esses dois obreiros, And for these two workmen of the Lord, ele deu as características. he gave them the qualifications that they needed. E se nós fôssemos, por exemplo, lá para Atos, If we go to quando Acts, os primeiros diáconos foram escolhidos, when the first deacons were e se a chosen, igreja seguisse, observasse And esses detalhes, if church looked at those details in Acts chapter 6, nós teríamos muito menos problema na we igreja. would have less and less problems in the church. E às vezes a pessoa recebe a confiança da igreja, Sometimes the person receives the trust of the church, portanto, é aceito para o ministério, they are accepted into the é ministry, reconhecido, they are recognized, ungido, é they are ordenado. anointed, they are ordained. e aquilo como que sobe a cabeça da And if, pessoa. I feel like as if that goes up to their head and they become so proud. Isso é falta de equilíbrio. I always look at this and say, this is falta out de of balance. temperança. It's somebody that's not temperate. E eu quero dizer para você o seguinte, And I want to say this to especialmente you. para os que vão ser separados. Those are going to be separated today for the works of the Lord. Deus, quando dá a alguém uma honra desse tipo, When God gives a honor of this magnitude, não é para você guardar isso numa pasta it's not for you to put this inside the file e dizer agora sim, eu cheguei no and topo. say, oh no, now I'm on top. Isso é o começo de uma This is just the nova beginning fase na sua Of a vida. new phase in your life. E fique atento ao And que be Deus vai watchful te falar, To what God is going to speak to aquilo que you. Ele vai requerer de você. What God is going to Especialmente aos request. pastores. Especially the pastors that will be ordained today. Porque você vê que há uma diferença. There is a difference. E ainda diz acerca dos diáconos. And he speaks of the deacons. Aqueles que servirem bem Those who serve well vão ser colocados em outras posições. shall be put in other É uma positions as well. indicação clara de que o diácono é a primeira posição So da the igreja. first position is deacons. E nós estamos aqui precisando de diáconos. And we need deacons in the church. Diáconos, não só diáconos mulheres, mas diáconos homens Both também. male deacons and female Parece que deacons. baixou um espírito de medo nos homens. I aqui. believe some fear came into the Estão men. com medo de assumir a The men posição. are fearful to take on charge of this position, to believe in this position. E nós estamos aqui com grande necessidade de diáconos. We need deacons that are male in this E eu church. quero estimular você And I want to right now a que motivate you você se apresente to para o curso present de yourself obreiros. for the deaconship course. Eu vou estar ministrando, I will be pastor ministering, Júnior, and pastor Pastor Beto, Junior as well, pastor Carlos, the né? Pastor Carlos, Pastor Beto as well. E outros pastores também estarão Other aqui pastors will be ministrando, ministering this para course que você possa ter um curso dinâmico so that you have a dynamic course e você vai aprender o básico acerca and do that you may diaconato. learn the basics of what is Porque é o needed to be a primeiro deacon. degrau. It's the first step. É o primeiro degrau. It is the first step. Você não vai encontrar aqui na You're not Bíblia going to find in a Bible ministério, né, de apóstolo. ministry of apostle. Você vai encontrar aqui o ministério evangelístico, Evangelistic one, você vai encontrar ministério pastoral, Pastoral você one. vai encontrar 5 You're ministérios. going to find 5 of them. Você vai encontrar a pessoa que é um professor da Bíblia, You're going to find teachers of the o Bible, profeta, prophets.
Mas hoje em dia as pessoas acham que However, apóstolo é o today, supra-sumo do think ministério. that apostle is the top or the highest of the ministry. Mas eles But começaram in ali actual fact, no, it's not. e pronto, foram só aqueles 12. The Mais first o Matias. apostles were the 12 ones. O And Matias é um Matthias exemplo as well. clássico. And he was a classical Eles case. oraram, They prayed for him, laid hands, foram jogar no bingo. and they went to play bingo. Aí saiu o Matias. And then Matthias E was ele chosen. desaparece ali. And disappears. You never hear of Ninguém sabe Matthias mais o que again. aconteceu com o Matias. Nobody knows what happened to this apostle called Matthias. Aí Deus foi e chamou Paulo And God then called and lifted up, raised up Paul para poder ocupar o lugar to then que tinha sido de occupy Judas. the place that Jude, the Então, meus traitor, amados irmãos e left. irmãs, So, brothers and sisters, eu gostaria nesse momento de chamar aqui à frente I want to call first here to the aqueles que front. vão receber a ordenação. Those who are going to be ordained today, Eu vou pedir que eles cheguem primeiro aqui, I would like them to first come here. depois eles se ajoelhem. Then they must stand first, then they must Você bow vão down. receber a ordenação Because they e shall receive consagração. ordination E and depois, consecration. então, é que vão receber os seus And certificados. then afterwards they shall receive Só the depois certificate. da oração. After they receive the prayer. Então, primeiramente, quero chamar aqui So first I'm going to call pastor Arsênio Jorge, our pastor Quintino de Samuel Abela Álvares. Jorge Quintino de Abela Alves. O pastor Jorge Cardoso de Almeida Dias. And the pastor Jorge Sua Cardoso de esposa Almeida está Dias. presente para mim. And if the wife is she's here, she must stand next to him. Vocês podem ficar do lado aqui. Já pode se ajoelhar para começar a And you ficar de can bow castigo desde down. agora. You must bow down to be in punishment from now on. Começar a treinar esse joelho aí. You must train your knee right now. Abre um espaço do teu lado aí, Jorge. Open the place for Sister Ana Maria. Isso, já andou de lado de joelho, tá bom, tá Now melhorzinho. he walked with his own knee, so it's good. E para o ministério diaconal, And now for deaconship, Fátima Cassoro, Fatima, Hortência Adriano Costa, Giovana Atura Chisaki, Lúcia da Graça Aníbal de Artuga, Adão Eunice Teixeira Dias, Beca Zimar. Beca. É a nossa Bequinha, viu? Ainda lembro quando ela chegou aqui. E assim, sabe aquele... I remember A when porta do Becca céu vai came. estar fechando e entra aquele último grito. You know that last Christian that just made it through? The Valner last Jorge one de just Almeida made it through. Dias. So it's Valner. He just made it through. O nome começa a combater com Vou chamar agora pastor Júnior e pastor Beto So Pastor Ilio Jr. and Pastor Albert para will estar be praying ungindo and anointing them. e aqui pastor Beto está daquele Pastor lado. Beto will be praying for the deacons. Pastor Júnior vai estar Pastor aqui. Junior will be praying for the pastors. Aleluia. Praise the Lord. Pode ministrar unção. You may Está orando. pray and then minister the anointing. Church, please close your eyes and pray as well. Segundo a palavra de Deus, According to the word of the Lord, a unção que está sobre a minha the vida, anointing that is upon my o life, Senhor põe sobre a tua vida may the agora. Lord also pour some to you and Uma more. unção de ministério The pastoral anointing of ministry, para pastoral cuidar de ministry, vidas, to look after famílias, lives, families, e pessoas. and people, all people. Da unção que Deus tem colocado sobre The mim, anointing is upon me o as Senhor well. põe sobre a tua vida May the agora. Lord also pour upon Uma my life the unção para o ministério anointing diaconal, for the ministry, the para deaconship atender o povo ministry, do Senhor, for you attend and serve the para peoples of the Lord, para atender os trabalhos da to igreja, attend to the church services, para cuidar to look do after povo de Deus, the people of como se God, Ele mesmo estivesse as aqui if Jesus is nesse here momento. at this moment.
Pai Santo, Father God, essas vidas todas, Father, Senhor, these eu lives, quero colocar diante de Ti I want agora. to present to you, Que Father. desça o Teu Espírito sobre May your elas, Holy o Spirit Espírito descend da upon graça, them, the Spirit of do grace, entendimento, of da understanding, sabedoria, of wisdom, do amor, love, da paz, peace, da revelação, revelation, da santidade. holiness, Andai, Xandela Mahas, Kinduka Nasheta Labahas, according to the will of the Lord, Linda may descend upon you Rabashute today, Lamahas, and may you receive it Ria today. Nashenda Lamahanda The portion of my spirit. Lamahanda May your heart be filled with joy. For I have received you today. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. For the glory of the Lord. Em nome de In the Jesus. name of Jesus Christ. Levanta-te, pastor Arsênio Jorge, em nome de Stand Jesus. up, Pastor Arsênio Jorge. Levanta-te, pastor Jorge Stand Dias. up, Pastor Levanta, Jorge Dias. da Xinda Ramaquinda Ana Maria Barrachá. Levanta-te, Stand up, diáconos e Sister diaconisas, Maria. em nome de Jesus Cristo. And all the deacons, please Fica aí, stand up. Xanda, que a unção de Deus seja May na the vossa anointing vida. of the Lord Que be a upon glória your do lives. Altíssimo recurso de May the Deus. glory of the anointing of the Holy Spirit be upon you. May you be filled with His glory and anointing right now. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Glória a Jesus! Labai, Xanda, Labassuya, And glory and honor to the Lord God Almighty forever and ever. Pastor Júnior, pode entregar aqui. Pastor Beto, pode entregar In também. His name be praised and worship from generations to generations. Depois vamos trocar o teu, viu, Jorge? Teve um A a mais, um Irmãos, L a mais aí. se tiver algum errinho, só me falar depois, a gente conserta. Eu tentei não errar, mas sabe, Eu sempre sempre sou muito acontece. observador, mas assinei. If there's any little error, let me know Convidei quickly. hoje. I will change, but I try my best to put your names correctly. Irmãos, viram o certificado? Turn the certificate around because for the picture, né? Tá? Olhem para ali agora. Esse é um momento de grande alegria. Pastor Fica Beto, desse lado aqui para tirar foto. Pastor Júnior, fica Aí do ela lado try aí. to put the 0.5 if one is Aleluia. Glória a to Deus. get all of them, né? Thank you. E nós estamos orando ao Senhor We are praying to para the que Deus Lord levante entre nós for evangelistas. the Lord to raise now evangelists now. We need Porque evangelists. o evangelista tem uma característica. The evangelist has a specific Ele characteristic. precisa ser evangelista. He needs to evangelize and be an evangelist. Precisa mostrar características do This evangelista. person is to show the characteristics of an evangelist. E assim que nós identificarmos isso aqui, And as we identify any person in the nós vamos church with this estar qualification, we shall also raise e this que eu acho person up. interessante, o evangelista, The evangelist, ele não tem que ser necessariamente nenhum outro cargo na igreja. he doesn't need to, É algo does que not need Deus to be an levanta. elder or a deacon. It is somebody God É algo appoints. que Deus levanta. It's somebody God who raises this person up. He Nós lifts estamos this orando para person Deus up. nos dar aqui evangelistas. So I'm praying now for Nós evangelists for this possamos church. olhar para eles. So that we may look E at dizer, olha, them Deus te and deu esse see ministério. God has given you the ministry of an Eu evangelist, sei que Deus vai nos dar. and God shall give us. Aleluia. Hallelujah. Quantos podem dizer amém? How many can say amen? Deus abençoe meus irmãos. God bless you, brothers and sisters. Glória a Deus! No final, a igreja pode At the end, you may greet fazer os them. cumprimentos. You may greet them at the end. Amen. Kungena tinena, kungena mani nama. Meus irmãos, a paz para todos. Hoje é domingo. Estamos aqui numa vila, Patipala, na Índia. Esse aqui é o pastor Gangadhar. Acabamos de terminar o culto desta igreja. Tivemos Santa Ceia. E esse homem de Deus que está aqui, como todos eles, muito sofrido, ameaçado, batido, e ameaçam de derrubar a igreja, de tanta coisa, mas ele está aqui fazendo a obra de Deus e ele precisa de apoio. Ele é um dos pastores aqui que não recebe ajuda e ele precisa de apoio, ele tem família. Vamos estar daqui a pouco conversando um pouco mais com ele para saber também da vida dele. Isso é um lugar lindo, estamos bem no alto de um elevado aqui, um monte. Aqui muita rocha, muita pedra, não é fácil chegar aqui, mas ele está aqui, a gente vem e vai, ele fica aqui. Ore por ele, no sentido de Deus de adotar esse homem, faça contato comigo.
Eu te garanto que a tua oferta vai chegar até ele. Deus abençoe.